E disse Jó: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos lendo passagem no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, e naturalmente é uma das passagens mais brilhantes, historicamente falando, na palavra de Deus, porque Jó deixa um grande exemplo de fidelidade, de reverência, de temor. E nós poderíamos chamar esta parte, esta passagem bíblica de a grande prova. Os homens estão sujeitos a passar prova, estamos sujeitos a passar momentos difíceis. Todos nós, se olharmos para a palavra de Deus, vemos que os homens de Deus, eles geralmente passam por momentos difíceis. E todos os homens estão sujeitos a esses momentos. Jó também teve essa experiência, só que Jó com muito mais profundidade. Jó realmente foi o mais profundo possível em uma prova. Suportou o que certamente a maioria não suportaria, sem lamentar, sem queixar. Jó, ele suportou esta prova com um sentimento de amor muito grande para com o Senhor. E em tudo o que falou, ele não pecou contra Deus, porque ele lamentou de si, mas não de Deus. Ele amaldiçoou até o seu dia de nascimento, mas jamais queixou de Deus. Noto aqui nesta passagem, quando ele diz: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Ele reconhece a bondade de Deus, reconhece que o Senhor, ele tem uma soberania, ele pode fazer o que quer. E não lamentou pelo fato do Senhor permitir Satanás tirar-lhe os bens. Embora ele não soubesse, embora ele entendesse que fosse a mão de Deus quando não era, foi uma permissão de Deus. Mesmo assim, ele aceitou naturalmente e passou por esta prova tão forte, uma grande prova de fidelidade de um homem. Deus pôde confiar em Jó. E penso que Deus olha do céu hoje e olha para os homens e certamente não encontra muitos que possa confiar como confiou em Jó. Ainda que hoje nós estamos na nova aliança, nós sabemos que o povo de Deus tem uma história das mais lindas. Quando os apóstolos eles começaram a divulgar o Evangelho de Cristo, nós vemos que houve muitos mártires. Estevão morreu apedrejado, Tiago, Herodes mandou matar, e nós vemos quantas atrocidades ocorreram naquela época. A história mostra que crentes foram jogados da cova de leões, eles foram queimados vivos. Nós temos histórias brilhantes de homens que negaram a sua vida por amor a Deus. Então, se nós citamos Jó, porque realmente o livro de Jó é fantástico no que se fala, no que se refere à fidelidade. Mas nós não podemos deixar, aqui a história mostra que os cristãos, ele agora, no momento em que Cristo forma uma igreja e dá-lhe o Espírito Santo, e nós vemos que a igreja de Cristo é uma igreja fiel, maravilhosa. Porém, precisamos observar que os dias de hoje, muita coisa mudou, muita coisa está superficial. Então a fidelidade, o amor de muitos já realmente, como está escrito, já esfriou. E certamente,
São raras pessoas que possam ostentar esta qualidade demonstrada por Jó. Qualidade de fidelidade, de amor a Deus, de temor. E também demonstrada pelos cristãos e que entregaram sua vida pelo Evangelho de Cristo. Pelos apóstolos, por outros que foram torturados, apanharam, e eles não negaram o nome do Senhor. Então nós sabemos que o livro de Jó é uma referência no que se fala de prova, a grande prova. O livro de Jó pode ser visto assim, a grande prova, o homem que foi provado e foi aprovado. Mas sabemos que não foi apenas Jó que sofreu por causa da fidelidade. Homens morreram, homens foram torturados por causa do amor de Cristo. E é claro que ainda hoje, em países cuja liberdade de religião é restrita, pessoas ainda morrem por causa do amor de Cristo, são torturadas. Nós vemos histórias de países que não permitem ainda a pregação do Evangelho. E homens e mulheres de Deus têm enfrentado a morte por amor ao Evangelho de Cristo. Mas nós sabemos que não é um papel que todos podemos dizer, eu desempenho facilmente esse papel de fidelidade e de entrega. É preciso uma decisão bem profunda no coração do homem para poder tomar decisões como Jó e como outros homens e mulheres de Deus tomaram para não negar o nome do Senhor. E enfrentaram e venceram. Venceu a morte porque eles não tiveram medo da morte. Ora, hoje nós estamos diante de tantas dificuldades neste mundo, tantas dificuldades nós enfrentamos no dia a dia, e de repente um problema qualquer nos estremece, um problema qualquer nos mete medo, nos escurece. E nós devemos usar como exemplo, e foi escrito esses livros justamente para que nós usemos como exemplo da nossa vida, para não estremecer quando os problemas vierem, quando as lutas vierem. Eu conheço o caso de um homem, servo de Deus, pastor, que há muito tempo atrás, no ministério que eu pertenci, ele foi acometido de um câncer. Ele lutou contra aquele câncer e no final ele foi vencido pelo câncer e ele morreu. Mas antes da sua morte ele recomendou que queria ser cremado. Esta recomendação parece que não foi uma recomendação porque ele desejava do íntimo do coração, mas parece ter havido uma revolta, ter havido uma posição contra aquilo que foi determinado na sua vida, aquilo que aconteceu. Então, aquele homem, a mim me parece que ele foi amargurado, achando que Deus foi culpado. E isto é muito perigoso na nossa vida. Nós, quando estamos passando por uma luta, temos a facilidade de nos queixar. Queixar de alguém, queixar da igreja, queixar do irmão e queixar até de Deus. Meu querido, minha querida, vamos enfrentar nossas situações não fazendo como fez Adão e Eva. Quando o Senhor chega no jardim e vê que Adão havia pecado, ele diz, comeste do fruto da árvore que ele disse que não comesse, e ele de pronto ele diz, a mulher que tu me deste, me deu, eu comi. Ele vai à mulher e pergunta, por que fizeste isso? Bom, a cobra me enganou e eu comi. Ora, nós estamos sempre prontos para desviar a nossa atenção daquilo que é real, daquilo que nós devemos enfrentar e passar para outro. Geralmente nós queremos culpar alguém. Eu culpo minha esposa, culpo meu obreiro, culpo a igreja, ou você culpa os obreiros, culpa os irmãos, culpa porque não amam por você, culpa porque... E nós culpamos às vezes de nós mesmos. Eu não orei o suficiente, eu não fui apto, eu fui medroso, eu não usei a fé. Nós sempre estamos com o coração sujeito a ceder essas tentações. Mas não convém. Convém que nós enfrentemos
sem lamentar, sem queixar. Nós devemos enfrentar cada situação diária confiando em Deus. Nós devemos vencer pelo poder da fé. Não devemos ceder às tentações de nos esmorecer, de nos queixar, de olhar para trás. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflição. O mundo é difícil mesmo. Para derrotar os gigantes, é preciso usar a fé. Diz a Bíblia: quem vencerá o mundo senão a nossa fé? A palavra de Deus nos ensina a ser forte. Diz Deus para José: ser forte e corajoso, e tem bom ânimo. Ora, Deus não nos chamou dizendo: vocês podem ficar tranquilos, e Jesus, o teu Senhor, já se venceu, e você agora é só receber a vitória. Não. Ele de fato venceu a serpente perigosa. Ele venceu o mal. Ele venceu a doença. Ele venceu as trevas. Ele venceu a morte. Ele mesmo disse: agora me dá a chave da morte e do inferno. Ele recebeu toda a autoridade, como está escrito, nos céus e na terra. Ele detém todo o domínio. Mas aos homens, todos nós, está imposto uma condição agora de acreditar no que ele fez e usar a fé e avançar no poder de Deus e avançar na autoridade do Espírito Santo e destronar os poderes do inferno e vencer os demônios e derrotar as trevas. O Senhor nos chamou agora para ir, como ele diz, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Glória a Deus. É a verdade, é a Bíblia. Nós temos que enfrentar as situações não com medo, não com dúvida. Nós temos que enfrentar para vencer. Todo obstáculo vai cair por terra. Toda dificuldade vai ser derrotada, vai ser vencida. Nós não temos que conjecturar, de fazer ideias, pensar: será que eu vou conseguir? Não. Está escrito: tudo é possível que crê. Deus nos dá a oportunidade de vencer o mal, de vencer todo impedimento. Deus nos dá uma palavra nesse dia para recebermos uma notícia boa e tornar ela anulada, tornar ela em vitória, tornar ela em conquista. Porque está escrito: Deus faz as coisas que não são como se assim fosse, e chama a existência aquilo que não existe. O nosso Deus faz isso. Então nós vamos encarar a palavra de Deus, vamos encarar o mandamento, vamos encarar a verdade, porque o que deve prevalecer é a verdade de Deus. E a verdade de Deus supera o medo, supera o ódio, supera a morte, porque até o morto pode ressuscitar. Jesus disse: ide e ensinai as nações, batizando-a em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aí ele diz: curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, de graça recebestes, de graça dai. Vamos então conquistar pelo poder de Deus. Vamos conquistar. Como fez Jó, ele foi vitorioso. Depois, Jó teve uma conquista inigualável. A palavra de Deus diz que ele recebeu tudo em dobro. Mas o que mais marca nesse episódio tão maravilhoso da passagem e da história de Jó, não é nem mesmo a conquista que ele teve depois de obter em dobro tudo. Foi o fato de Deus elogiá-lo. Foi o fato de Deus ter dito para os seus amigos: por que vocês não falaram de mim como falou meu servo Jó? Agora eu aceitarei o sacrifício dele. Ele vai orar por vocês. Oh, como acreditar em Deus é maravilhoso. Oh, como crer naquele que fez os céus e a terra é tremendo. Oh, como fortalecer o coração no espírito, sabendo que há um Deus que está do nosso lado, é maravilhoso. Então Deus te chama neste dia para ter uma vida de vitória, de conquista, pelo poder do Espírito Santo. Não acredite na derrota.
Não acredite no mal. Acredite no Deus que nós amamos e cremos para sempre. Em nome de Jesus.